Lavo 2. Agravo. Instrumento. Segunda-feira, 24 de 2020. Matheus Vida. Que turma é essa aqui? É 7? 7 noturno ou... Oitavo? 8 AM, né? Turma 8 AM. Ok. Bom, coloquem os nomes completos de vocês, por favor. Pô, todo mundo já estava com o nome já escrito, rapaz. O pessoal não dorme não, viu? Querem acabar minha aula cedo mesmo. Vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês a tela da nossa aula de hoje aqui, ok? Então, por favor, me digam se conseguem visualizar na tela um documento Word. Conseguem visualizar? Conseguem visualizar aí, gente? Sim. Ótimo. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Cadê Fernanda? Fernanda, a Oi. visibilidade aí. Aumenta. Deixa eu ver aqui. E agora? Tá ótimo, obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Então, boa noite. Brincadeiras à parte agora. Vamos dar início à nossa aula de Labo 2. Tema de hoje também de suma importância, tá? Gravo de instrumento é um recurso que quem lida aí na advocacia precisa também fazer uso dessa peça processual com muita... na verdade, eu diria que em muitos processos vocês vão acabar precisando manejar aí o agravo de instrumento, tá? Então, é um recurso que vocês vão ver de uma forma muito corriqueira. Quer vocês estejam advogando aí para a parte autora, a parte ré, então é um recurso inerente às duas partes, tá? Tanto o autor quanto o réu. E um recurso muito interessante também de se estudar. E tiveram algumas mudanças com o novo Código de Processo Civil e mudanças substanciais. Nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Bom, primeira observação que eu trago para vocês, gente, é em relação ao cabimento do agravo, tá? Quando será cabível o agravo de instrumento? Quando que a gente vai efetivamente fazer uso do agravo? Olha que interessante. O novo CPC de 2015, portanto, ele traz um rol taxativo no próprio CPC e no artigo 1015 e também alguns artigos esparsos, tá? O que acontece? O próprio agravo de instrumento, a gente vai ver aí que é um instrumento cabível contra aquelas decisões interlocutórias, portanto, não aquela decisão terminativa, que essa decisão a gente vai estudar no momento oportuno, que será passível de apelação. Então, existem algumas possibilidades do manejo do agravo de instrumento que vão estar nesse artigo 1015 do CPC. Contudo, outras hipóteses existem, tá? De decisões interlocutórias que não estão nesse artigo, não estão no artigo 1015. A gente vai ver lá na frente. Portanto, doutores e doutoras, caberá agravo de instrumento, assim como o nosso Código de Processo Civil disciplina, nos artigos 1015
do Código de Processo Civil. Portanto, aquelas decisões interlocutórias que versaram sobre tutela provisória, isso aqui eu vou fazer a leitura do próprio artigo 1015, tá, gente? Então, tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação, revogação de efeito suspensivo aos embargos da execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e outros casos expressamente referidos em lei. O próprio artigo, gente, diz o seguinte: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Ora, o próprio CPC vai trazer as hipóteses que serão cabíveis no agravo do instrumento. Além dessas hipóteses que a gente vê no próprio artigo 1015, existem outros artigos do próprio CPC que disciplinam também a possibilidade do agravo, tá? A exemplo, artigo 354, contra a chamada decisão interlocutória de mérito, sentença que extingue parcialmente o feito, sem apreciação do pedido do autor. Artigo 365, contra a sentença de mérito parcial. Artigo 1037, contra a decisão que indefere pedido de extinção de processo sobrestado. Bom, gente, essa aula de hoje é uma aula muito técnica, tá? Então, a gente vai ter que fazer uso do próprio Código de Processo Civil e a gente vai ter que se ater a alguns artigos específicos, dada a importância aí do agravo de instrumento. Bom, qual a primeira observação que eu trago para vocês? O próprio Código de Processo Civil, ao trazer de forma taxativa onde será cabível o agravo de instrumento, ele não esgotava por si só as modalidades previstas aí para que o autor ou o réu pudesse fazer uso desse agravo. O que acontecia, Matheus? Em algumas dadas situações, gente, não caberia apelação, porque o juiz efetivamente havia proferido alguma decisão que não terminava o processo, então alguma decisão interlocutória, e nessas decisões interlocutórias que não caberiam a apelação, porque não pôs fim ao processo, não poderiam caber também o agravo de instrumento, já que não estava naquele rol taxativo. Matheus, me dá um exemplo. Então, vamos exemplificar para ficar mais claro. Suponhamos que houve uma decisão do juiz no curso do processo, portanto, uma decisão intermediária, que verse sobre, por exemplo, guarda de criança. Ora, gente, guarda de criança, vocês não vão visualizar no artigo 1015 do Código de Processo Civil, tampouco nos demais artigos que a gente leu aqui. Ora, Matheus, então se houve uma decisão de determinado magistrado deferindo ou indeferindo a busca e apreensão de uma criança por uma briga, por uma discussão entre os pais, no que diz respeito à guarda daquele filho. Qual recurso a gente vai manejar? Ora, não seria uma apelação. Não seria uma apelação que, por exemplo, aquela decisão de busca e apreensão do menor foi no curso do processo. Não seria uma apelação. Isso é muito claro, muito evidente. Mas também, gente, não seria um agravo. Não seria um agravo de instrumento. Por que não seria um agravo de instrumento? Quem está na minha tela aqui, Milena. Por que não seria um agravo de instrumento, Milena? Porque não está no rol aí, legislativo? Exatamente. Exatamente, Milena. Então, ora,
olha como o advogado, menina, se via na seguinte situação. Seu cliente vai no seu escritório, fala, doutor, eu tinha guarda da minha filha, mas a outra parte fez um pedido no processo, dizendo que eu estava levando minha filha para bar, dizendo que eu estava consumindo drogas perto da minha filha. E isso, doutor, nunca existiu. Nunca existiu. Eu sou uma mãe exemplar. Nunca sequer deixei de fazer alguma coisa em prol da minha filha. Então, sempre estive com minha filha. E o pai mentiu, tá? Disse que eu frequentava bares com minha filha, etc. O juiz, doutor, deferiu o pedido, modificando a guarda e pedindo uma busca e apreensão da minha filha. O oficial de justiça está na minha casa agora, pegando a minha filha. E aí, gente, o que é que o advogado vai fazer? Bom, apelação não cabe. Apelação não cabe. Vocês ainda vão estudar comigo a apelação, mas já lhes adianto que a apelação é quando houver uma sentença, tá? Ou uma decisão terminativa. Apelação não caberá. Ora, o advogado precisa, gente, manejar alguma peça processual para desfazer aquela arbitrariedade do magistrado. Tá bom, Matheus, então vamos pensar. Vamos interpor um agravo de instrumento. Minha cliente fala. Tá bom, vamos interpor um agravo de instrumento. Aí eu pego o artigo 1015, tutela provisória, método do processo, rejeição de alegação. Nada consta aqui acerca de guarda, por exemplo, de criança, tá? Ou busca e apreensão de um menor. Nada disso no nosso CPC. Bom, a solução precisa ser tomada pelo judiciário. O que é que entendeu, então, gente, o STJ em 2019 ao decidir um agravo de instrumento no caso concreto de uma busca e apreensão de menor? O STJ, escrevam isso, entendeu? Pela taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada. Vocês já ouviram essa expressão? Taxatividade mitigada é quando existe a possibilidade de um manejo de um agravo de instrumento que não esteja no rol taxativo do CPC. Tá, gente? Então, taxatividade mitigada é o termo que a gente usa quando a gente precisa manejar um agravo de instrumento que não esteja no rol taxativo do CPC. Ou seja, devemos usar a taxatividade mitigada quando for algo urgente. Ok, gente? Então, o STJ já se posicionou, porque inúmeros problemas ocorreram após a promulgação aí do nosso novo CPC, 2015, e aí algumas decisões do magistrado no curso do processo, gente, não poderiam ser aí passíveis de agravo de instrumento, tinham que aguardar a sentença para daí o advogado, na apelação, arguir aí um preliminar daquela violação que ocorreu tempos atrás. Mas o que acontece? Existem casos que são urgentes, que nós não podemos aguardar o final do processo. E nesses casos, embora não estejam no rol taxativo, ele precisa ser amparado através do agravo. Senão, essa decisão só seria possível em grau de apelação, quando a gente fosse apelar daquela decisão final, arguindo o que aconteceu lá atrás no processo, quando houve aquela decisão do juiz no curso do processo sobre determinado ponto. O exemplo que eu trouxe é bem claro. Ora, uma discussão de uma guarda de um menor, sobretudo o cumprimento de uma busca e apreensão dessa criança, pode não suportar uma demora processual, gente. Então, precisa ser apreciado
por um tribunal. Uma decisão como essa, embora não esteja no rol taxativo do agravo de instrumento, não há como aguardar o final da prestação jurisdicional para que aquela parte entre com apelação, e na apelação discuta o que aconteceu lá atrás. Tá certo? Até porque, chama a atenção de vocês, que não existe mais no novo CPC a modalidade do agravo retido. O que era um agravo retido, gente? Quando tinha uma decisão do magistrado, decisão aquela que não poderia ser apreciada naquele momento, o advogado chamava agravo retido, porque ele ficava no processo e só seria apreciado no momento de uma decisão final do processo. Quando, por exemplo, aí, ocorreria uma apelação ou um recurso da sentença terminativa. Tá? Hoje não mais existe o agravo retido. Tá? O agravo de instrumento ele deve ser apreciado naquele momento que ele foi protocolado, tá certo? E não ao final do processo, como ocorria, por exemplo, com o agravo retido. Então, doutores e doutoras, o que eu quero por hora que fique bem claro na cabeça de vocês. Apesar de o CPC trazer o rol de quando será cabível o agravo de instrumento, o STJ, gente, já entende a possibilidade da taxatividade mitigada. Tá certo? Primeira observação de suma importância para a gente iniciar aqui a nossa aula. Tá? Bom, Matheus, quando aconteceu isso aqui, esse entendimento da taxatividade mitigada, gente, a ministra Nancy Andrighi, tá? No RESP 1704-520, ela argumentou, por exemplo, que a anunciação em prol do pretensamente exaustivo das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora do artigo 1015, como eu bem falei para vocês, tem situações que não podem aguardar, as quais tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. Tá? Então, com esse entendimento, a ministra Nancy Andrighi deu voto nesse RESP, que foi acompanhado por todos os ministros. E o que aconteceu, gente? O STJ entendeu que sim, pode haver hipóteses urgentes que essa taxatividade descrita no próprio Código de Processo Civil prejudica o próprio processo. Tá, gente? Então, seria contra aí vários princípios processuais. Por isso, entendeu o STJ, na minha opinião, acertadamente, de que essa taxatividade não precisa desse rigor excessivo, tá? Alguns exemplos, outros eu posso trazer para vocês, como por exemplo, digamos que haja um conflito de competência, tá? Entre dois magistrados, portanto, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, e haja aí, nesse conflito de competência, a decisão de um magistrado que aquele juízo seria competente para apreciar determinada demanda. E suponhamos, gente, que aquele juiz não seria competente. Ora, através de um agravo de instrumento, apesar de não constar no rol taxativo a questão da competência ou não, tá? Uma decisão em virtude de competência, esse agravo pode sim ser apreciado, dado sendo o caso. Ou seja, para evitar que um processo continue numa comarca, por exemplo, no juízo, por exemplo, incompetente, e de todo o desgaste processual, haja um recurso de apelação e nesse recurso haja entendimento que aquele juízo era incompetente. Ora, no intuito de economizar e no intuito de dar celeridade ao processo, em um determinado caso urgente, pode, portanto, haver uma mitigação dessa taxatividade do agravo. Tá certo, gente? E isso precisa ficar bem claro
na cabeça de vocês, até porque é objeto de concurso, é objeto de prova da OAB, e se vocês nunca ouviram essa expressão, quando vocês estudaram lá Direito Processual Civil, tá? Eu preciso que vocês guardem essa informação, porque vai lhes ajudar bastante, tá bom? Então, a taxatividade mitigada em relação ao gravo do instrumento, ela pode ser aplicada para que caiba um agravo do instrumento em uma situação que não esteja no CPC. Ah, Matheus, mas isso vai ficar, na verdade, aí, de uma forma indeterminada? Não seria uma insegurança jurídica? Certo, mas uma insegurança jurídica maior ainda seria na possibilidade de a gente não poder impetrar o agravo do instrumento em algumas situações. Então, como a gente vai dirimir quando será cabível ou não essa taxatividade mitigada? Num caso concreto, gente. Num caso concreto em que se exija, portanto, dada a urgência daquele caso, tá? Então, o magistrado, o tribunal, melhor dizendo, vai analisar se aquele caso concreto existe uma urgência para que, ora, eu, tribunal, vou aceitar esse agravo por qual motivo? Porque existe aqui uma urgência, embora não esteja no CPC, a possibilidade de um agravo de instrumento porque o menor foi retirado da sua mãe, embora isso não esteja no CPC, mas julgo ser um caso urgente, um caso relevante, que precisa ser apreciado nesse momento. Porque se for apreciado posteriormente, não vai surtir efeito nenhum aquela decisão, haja vista que aquela vida daquele menor, aquela vida das pessoas envolvidas, já vão ter aí sofrido abalo suficientemente prejudicial. Tá certo? Bom, acredito que isso ficou bem claro na cabeça de todos vocês. E quando será interposto esse recurso, Matheus? Como será essa interposição? Gente, o próprio CPC também traz como será elaborado esse agravo do instrumento, tá? Então, o CPC te dá um norte de como você vai elaborar essa peça processual. Diz o CPC, artigo 1016, deve haver necessariamente no agravo do instrumento o nome das partes, a exposição do fato e do direito, ou seja, o que aconteceu e qual foi a violação lá do dispositivo legal, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, porque você pode pedir que aquela decisão seja modificada pelo tribunal, ou você pode pedir para que o tribunal anule aquela decisão e mande que o magistrado profira uma nova decisão, tá? Então, há essas duas possibilidades no agravo. Vocês podem pedir a reforma da decisão ou a invalidação daquela decisão, tá certo? E o próprio pedido também deve constar expressamente no seu recurso. Bom, nome e endereço completo dos advogados constantes no processo. Por que, Matheus? Eu preciso trazer no agravo o nome completo do advogado, inclusive da outra parte. Porque, gente, vocês vão ver comigo daqui a instantes que o agravo do instrumento ele não será protocolado lá no juízo que proferiu a decisão. Ele vai ser protocolado no juízo a de quem? Guardem, portanto, outra informação importante. O agravo do instrumento será protocolado no juízo a de quem? Tá? Ou seja, o juízo na verdade, imediatamente superior àquele que proferiu a decisão. Tá certo? Lembro que na nossa primeira aula eu trouxe a observação que embargo de declaração será protocolado no juízo que proferiu aquela decisão. Ótimo. Aqui já temos uma grande diferença. Agravo do instrumento será protocolado no juízo a de quem? E não no juízo a qual. Tá certo? Uma informação que eu quero que vocês guardem, que é de muita relevância. Bom, dito isto, o CPC, em continuidade, ele discrimina as peças processuais que serão indispensáveis para o recebimento daquele agravo, tá? Com o artigo
No antigo CPC de 73, caso a peça não fosse instruída com um desses documentos que nós vamos trabalhar, o agravo, ele era inadmitido, tá? Ele era inadmitido. Agora não. A gente tem a colher de chá e o advogado que se esquecer de algum documento dispensável, ele vai ser notificado para no prazo de 15 dias, de 5 dias, apresentar aquele documento faltante, tá? E aí, se ele não cumprir essa determinação, aí sim o seu recurso será inadmitido. Mas quais são, Matheus, esses documentos indispensáveis e por que esses documentos são indispensáveis? Quando a gente entende o porquê, fica de muito fácil compreensão. Gente, eu falei para vocês que o agravo será interposto no juízo ad quem? Ora, se vocês vão protocolar o recurso no juízo ad quem, o processo principal não vai junto, tá? Matheus, me dá um exemplo. Suponhamos que a gente esteja com processo físico. Não vamos falar com processo eletrônico, porque com processo eletrônico fica muito fácil que o meu aluno visualize, tá? Mas como eu vim de uma época de processo físico, e alguns interiores da Bahia, inclusive, os processos ainda são físicos, eu vou trazer o exemplo do processo físico para que vocês aprendam por que essas peças são importantes. E vocês aprendendo isso, para o processo eletrônico, vocês já vão agir com naturalidade, tá? Bom, gente, por que que no processo físico, esses documentos, esse requisito do CPC, ele é de fundamental importância? Bom, vamos fazer aqui uma elucidação de um exemplo. Suponhamos que exista um processo em Guanambi, tramitando, tá? Esse processo seja de, por exemplo, uma ação indenizatória, com a obrigação de fazer, para que o plano de saúde supra o arque com a cirurgia de urgência de uma pessoa. Ótimo. Então, eu, Matheus, sou advogado de uma parte que precisa fazer a cirurgia de urgência. E o plano, embora esteja pago, todo o plano de saúde estivesse pago pela parte, nenhum boleto em atraso, ele cumprindo todas as obrigações contratuais que lhe foram aí impostas no início do contrato. Suponhamos que essa parte esteja adimplente, sem nenhum problema com o plano de saúde, e ainda assim o plano de saúde negou. Beleza. Eu, enquanto advogado, entro com o processo físico. Então, vamos imaginar que Guanambi ainda não tivesse processo eletrônico. Eu entraria com o processo físico na comarca de Guanambi e o magistrado, gente, indefere a minha liminar, meu pedido liminar, e nega. Diga que a parte não juntou aos autos comprovante de que aquele plano estaria adimplente. Muito embora todos os comprovantes de pagamento estivessem lá na exordial. Bom, visualizem comigo. Então, pedido para o plano de saúde realizar um procedimento, tá? Pagar pela realização do procedimento e o plano se nega. O que eu vou fazer, gente? Agravo o instrumento. Então, decisão da liminar no curso do processo, não cabe apelação, não foi uma decisão terminativa, não terminou com aquele processo, então vou agravar da decisão do magistrado de Guanambi. Ótimo. Para eu agravar, eu lhes falei que o agravo ele é interposto no juízo ad quem. Então, aqui onde eu estou, em Salvador, será o juízo, o tribunal adequado para receber esse agravo do instrumento e processar e julgar esse agravo. Ora, se eu estou em Guanambi, processo físico, eu devo agravar em Salvador, onde tem o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde será distribuído para uma turma.
e o processo está com o juiz de Guanambi, gente, como os desembargadores aqui de Salvador vão conseguir apreciar esse pedido, deferir ou indeferir, dizer que o despacho do juiz foi inadequado, dizer que a decisão interlocutória do juiz não satisfaz a justiça, o interesse das partes, e como é que ele vai reformar? Então, eu preciso trazer aos desembargadores, ou seja, ao juízo a de quem, ou seja, a quem vai apreciar aquele agravo, eu preciso trazer elementos suficientes para que ele tenha uma decisão, para que ele reforme ou não a decisão do juiz de piso, a decisão do juiz do acol, a decisão do magistrado que, primeiramente, indeferiu meu pleito liminar. Bom, se eu preciso trazer aos desembargadores informações necessárias, o que eu preciso trazer para ele julgar, gente? A decisão que eu quero que reforme, a petição inicial, que eu vou trazer qual o processo, qual o meu pedido, qual a minha demanda, qual a minha queixa. Então, eu vou trazer petição inicial. Se houve defesa já, no exemplo que eu trouxe, ainda não houve defesa porque foi uma decisão liminar. Se houve defesa também, como cópia do meu processo, do meu recurso de agravo. Eu trago também o meu pedido que gerou o indeferimento, e eu trago a decisão agravada, e eu trago a publicação de que aquela decisão já surtiu seus efeitos, porque ela já foi publicada, tá? E que a parte já tomou conhecimento daquela decisão. Porque se ainda não foi publicada, aquela decisão poderia ser, inclusive, modificada antes da publicação. Então, eu devo trazer também o que, gente, que o CPC exige? A procuração do advogado, que já tiver juntado no processo. Para quê? Para que ele seja intimado também para contrarrazoar. E facultativamente, eu trago as peças que eu quiser. Essas que eu falei para vocês são indispensáveis. Mas eu posso trazer, por exemplo, os comprovantes do pagamento que eu alego que meu cliente está adimplente. Porque aqueles comprovantes vão servir de subsídios, vão servir de base para que o tribunal, ao analisar meu pleito de reforma da decisão, que ele reforme, tá? Então, agora acredito que ficou bem claro na cabeça de vocês por que eu preciso dessas peças indispensáveis. Porque o tribunal, gente, não vai estar com processo físico. O processo, no exemplo que eu trouxe, estará em Guanambi, Bahia. Então, como os desembargadores vão dizer, ora, essa parte, autora, ora agravante, tem direito sim à sua cirurgia ou não tem? Como eu vou trazer a possibilidade de um tribunal reformar uma decisão se eu não trouxe a discussão que está sendo travada acerca daquela decisão? Então, sabiamente, o CPC exige que ao interpor o agravo de instrumento, o advogado apresente elementos suficientes para aquele tribunal apreciar esse pleito. E quais são os elementos suficientes? Não é só a petição de agravo, pura e simplesmente. São essas peças que vão dar elementos para eles julgarem, tá? Então agora ficou muito claro. Agora a gente pode fazer a leitura do artigo. Segundo o artigo 1017 do CPC, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída de, obrigatoriamente, cópia da petição inicial, contestação. Lembra que se houver, viu, gente? Pode ser que ainda não seja o caso de uma contestação, porque, por exemplo, no caso que eu trouxe, foi decisão liminar. Então, petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, a petição, no meu caso aqui, vai ser a própria petição inicial, vai coincidir, tá? A própria decisão agravada, já que eu quero a reforma dela, gente, eu tenho que trazê-la para o tribunal.
Olha, tribunal, eu quero que vocês reformem isso aqui. Então, lhes apresento o equívoco do magistrado a cor, tá? Então, tenho que trazer a decisão a ser reformada, que é a decisão agravada. Eu estou agravando dela, por isso que se chama decisão agravada, porque é a decisão que eu estou agravando, tá certo? E a certidão da intimação. Por que a certidão? Para a gente saber o prazo, a contagem do prazo, se minha petição está tempestiva ou não, e para a gente saber se já tornou validade jurídica, que já foi publicado, por exemplo, em Diário Oficial. Tá certo? E também devo levar a procuração juntamente com o agravo, tá? Procuração de todos os advogados que estiverem naquele processo. Tá certo, gente? Aí temos aqui, no inciso 3, facultativamente contra as peças que o agravante reputar úteis. Por isso que eu falei para vocês, não tinha obrigação nenhuma de trazer os comprovantes de que meu cliente pagou o plano. Mas se eu não trago, gente, eu posso perder o agravo, tá? O tribunal pode dizer, acertadamente, o juiz de piso indeferiu o pedido liminar, haja vista que não foi comprovado que o autor pagou pelo plano. Então, gente, eu não teria obrigação nenhuma de trazer no meu agravo as comprovações de que meu cliente pagou. Mas por que eu vou fazer isso, gente? Porque eu reputo úteis esses documentos para que eu tenha um êxito lá no tribunal. Tá certo? Então, trago também, além das peças indispensáveis, documentos dispensáveis, mas que eu entendo importante. Tá? Bom, hoje, caso eu esqueça, por exemplo, junto todos os documentos, esqueci da decisão gravada. A principal, que é o que eu quero reformar. Aí o relator vai me conceder um prazo de 5 dias, dizendo, olha, agravante, você pede uma reforma, mas não apresenta a decisão. Como nós iremos reformar isso? Vou te dar 5 dias para você me trazer a decisão. Tá, gente? Então, é o que acontece caso alguma peça indispensável seja esquecida pelo advogado. Agravante. Chamo a atenção de vocês. Vocês não serão intimados pelo relator para apresentar os documentos facultativos. Então, esses vocês não podem esquecer em hipótese alguma. Tá? Você não pode esquecer nenhum. Tá, gente? Sua peça tem que ser muito bem feita, bem elaborada. Mas se esquecerem, não é? Que ninguém é de ferro, que esqueçam os documentos indispensáveis. Por que, Matheus? Por que, Jaqueline? Que esqueçam os documentos indispensáveis. Cadê, Jaqueline? Por quê? Porque você será intimada a apresentá-lo, tá? Agora, se você esquecer um documento facultativo, no exemplo que eu trouxe, o documento facultativo seria o comprovante, o relator não vai te intimar para apresentá-lo, até porque ele não sabia que você tinha esse documento importante. Então, você pode efetivamente deixar de ganhar um agravo, porque você não será intimado para apresentar esse documento, já que ele não é um documento indispensável. Tá, gente? Então, são as nuances do agravo de instrumento que o advogado precisa ter uma expertise nisso, porque ele pode perder um agravo por desconhecer esse dispositivo legal, por exemplo. Tá certo? Bom, prosseguindo, peço que vocês guardem as dúvidas para o final, tá? Se tiverem alguma dúvida, ou se for uma dúvida muito relevante que não possa esperar o final, vocês precisem agravar e não podem esperar o final por ser uma coisa urgente. Tá vendo que já trouxe o exemplo da aula? Aí vocês agravam, tá? Se não for urgente, vocês apelam no final.
mas se for urgente, vocês agravam e aí a gente tenta sanar, tá certo? Bom, gente, então, vocês já sabem como deve ser feito o agravo e vocês já sabem os documentos que vocês não podem deixar de juntar nesse agravo, tá? Agora, como será esse protocolo? Bom, como eu falei para vocês, será diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Hoje, gente, está muito mais fácil. Vocês já vão entrar numa modalidade de advocacia praticamente toda virtual, né? Até porque na minha época a gente tinha que pegar um processo, fazer carga, tirar xerox de todas as peças com medo de esquecer uma página, gente. Com medo de a gente deixar de xerocar uma página que o nosso agravo podia cair porque faltou aquela página. Então, eu me lembro muito bem eu fazendo carga de vários processos para poder copiar, tirar xerox, processo às vezes, processo imenso, e aí eu tinha que separar as partes indispensáveis exigidas pelo código, né? Então eu tinha que pegar, separava lá petição inicial, aí separava a contestação, aí separava a decisão agravada, com medo de faltar alguma página, de faltar alguma folha. E aí a gente via lá o carimbo naquele tempo que havia publicação de uma decisão, havia um carimbo atrás certificando que aquela decisão foi publicada no Diário Oficial, do dia tal, tal. Não podíamos deixar de xerocar esse carimbo, porque a gente não ia cumprir o requisito do CPC. Então, nesse tempo, a advocacia era muito difícil a gente esquecer e se passar com algum tipo de documento exigido no agravo. Hoje, com o processo eletrônico, ficou muito mais simplificado. Vocês podem baixar o processo todo. Com um clique só, vocês clicam lá, baixar o processo em PDF e baixa o processo todo. Ah, Matheus, estou com medo de esquecer alguma parte, então vou baixar logo o processo todo. Eu não recomendo fazer isso porque demonstra preguiça, né? É muito fácil vocês baixam o processo todo, gente, e na hora de vocês separarem as peças, vocês fazem lá como se fosse imprimir, mas na verdade vocês vão converter em PDF e marcam as páginas daquele arquivo que estão os documentos indispensáveis do CPC, tá? Então vocês marcam lá, petição inicial, tá? De página 10 a 11, então você anota aqui, ó, página 10 a 11 é a petição inicial. Contestação, página 15 a 20. Decisão agravada, página 30. Então, vocês anotam tudo e pedem para salvar em PDF em um documento só. Aí fica muito fácil de vocês, em um arquivo leve, PDF, você faz o que a gente fazia antigamente, que era tirar xerox e tudo mais. Tá? Então, hoje está mais simples os documentos indispensáveis do agravo, porque no PJE você separa o que você quer imprimir. O que é que o povo está falando aqui? Deve ser Carla, ó. Olhando, ó. Tô com fome. Sabia? Então, gente, observem. O próprio. Daqui a pouco você come, viu, Carla? Tá acabando já aqui. O próprio sistema hoje já permite que vocês consigam apresentar esses documentos indispensáveis de uma forma mais fácil. Tá certo? Bom, então, quando vocês fizerem isso, vocês vão protocolar diretamente naquele tribunal que vai julgar o processo. Então, no juízo a de quem? E não no juízo a qual, tá? Bom, esse processo, ele vai ser lá distribuído, tá? E a outra parte, gente, vai ser intimada a contrarrazoar ou não aquele agravo, tá? Lembrando que caso o advogado precise fazer uso de algum recurso que ele não consiga protocolar, por exemplo, gente, até hoje tem comarcas que existe o fax, tá? Então o advogado não conseguiu, se for um processo físico,
não conseguiu juntar o processo, ele pode apresentar por fax. Muitas comarcas aceitam e-mails, tá? E aí ele tem um prazo de 5 dias para apresentar os originais, tá? Para apresentar o documento original, isso não é um caso de alguma urgência, tá certo? Bom, situação interessante. Quando você agrava de uma decisão de um magistrado, por exemplo, que eu trouxe, uma decisão no processo de Guanambi, o juiz de Guanambi indeferiu a minha liminar, eu agravei aqui no Tribunal de Salvador. Quando eu faço esse agravo, gente, quando eu protocolo esse agravo, eu tenho que informar ao magistrado que proferiu a decisão, de que eu agravei da decisão dele. Mateus, por que a gente precisa informar o magistrado, já que é o tribunal que vai julgar? Porque, gente, isso visa possibilitar o juízo de retratação. Toda vez que aquele magistrado se arrepende da decisão que ele proferiu e mude de ideia. Ele pode dizer, olha, foi para o tribunal, realmente tem robustez esse agravo, tem uma probabilidade de dar certo muito grande, vou refazer aquilo que eu fiz, vou me retratar daquela decisão que eu proferi e vou modificar a minha decisão. Então, ele pode, sim, estabelecer o juízo de retratação. Por isso que existe esse prazo, e o prazo é curto, viu, gente? 3 dias só eu tenho para informar ao juízo que proferiu a decisão que eu agravei, tá? Então, eu tenho que dizer, juízo de Guanambi, agravei da sua decisão. Aqui está o agravo e aqui está o documento que eu usei no agravo. Tá certo, gente? Então, olha lá. Está no artigo 1018 do CPC, essa informação que eu lhes trouxe. Interposto o agravante terá prazo de 3 dias para requerer a juntada aos autos principais de cópia da petição do agravo do instrumento e o comprovante de que interpôs o agravo. Então, eu junto lá o agravo e o protocolo. Tá certo? Assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Isso objetiva, olha lá o que eu falei para vocês, isso objetiva o juízo de retratação, bem como possibilita o conhecimento do recurso por parte do agravado. Então, o agravado tem ciência que houve recurso daquela decisão. Tem um processo, por exemplo, aí do NPJ, que a gente conseguiu uma decisão liminar e foi contra a Prefeitura de Guanambi, a Prefeitura agravou. Então, a Prefeitura agravou. O que a Prefeitura fez? Agravou lá no Tribunal de Salvador, lá no TJ, e informou no processo, para eu tomar conhecimento de que aquela decisão foi agravada. Tá certo? Bom, legitimidade. Oi. E na prática, acontece dos juízes se retratarem muito ou não? Mauri, muitos não. Quando é caso de saúde, quando é coisa muito urgente, eu tenho visto retratações, tá? Agora, quando não é caso de saúde, eu não tenho visto muitas retratações, não. A não ser quando é uma coisa muito plausível e o juiz perceba que se equivocou mesmo, porque nenhum juiz gosta de ter decisão reformada, entendeu, Mauri? O juiz não gosta de ter decisão reformada pelo tribunal. É como se fosse o tribunal dizendo para ele que ele errou, não é? Então, alguns juízes, por vaidade, quando eles... Por isso que eu te digo, se a sua peça for bem feita, Maurício, se a sua peça for bem feita, pode evitar um julgamento no tribunal. O próprio juiz pode falar, poxa, isso aqui não vai ter como o tribunal indeferir, é melhor mudar logo, antes que alguém modifique minha decisão. Então, é melhor mudar logo. Entendeu, Maurício? Então, no exemplo que eu trouxe, que estava latente a prova de que meu cliente tinha pago todas as parcelas do plano de saúde e o juiz interferiu dizer que não estava paga, ao ler o meu recurso, ele pode dizer, poxa, esse advogado tem razão. Vão reformar minha decisão, é melhor eu me retratar antes que isso ocorra. Entendeu? Não é errado o tribunal reformar a decisão do juiz, é normal. O juiz, na verdade, o juiz não está sendo incompetente por isso. Isso é totalmente normal.
Mas tem uns que são envaidecidos e não gostam de suas decisões reformadas, principalmente se acontecer com muita frequência. E aí pode sim, eventualmente, se retratar. Em casos de saúde, eu tenho visto muitas retratações, mas nos outros casos nem tanto. Certo? Vamos lá, gente, prosseguindo aqui, não falta muita coisa não. Tá cansativo a aula aí, gente? Querem dar um intervalo? Pode levar direto. Yuri Tá fez a dando pergunta aí, professor. no chat, foi? Foi. Deixa eu ver aqui. Caso ele modifique, como fica o processo no tribunal? Aí, Yuri, ele mesmo, a própria parte pode informar o tribunal que aquela decisão já foi reformulada para evitar uma decisão desnecessária, ou o próprio juiz pode informar que ele se retratou. Tá certo? O que acontece na prática, a própria parte peticiona. Entendeu? Então, a parte, houve a retratação do magistrado, perdeu o objeto, o agravo. Então, a própria parte peticiona, vê lá qual foi o relator que foi distribuído, excelentíssimo senhor, relator, desembargador do agravo de instrumento número tal. Excelência, o agravo perdeu o objeto, tendo em vista, conforme decisão anexa, o juízo se retratou. Assim sendo, requer aí o arquivamento desse agravo. Tá certo? Isso demonstra, inclusive, uma boa-fé processual e o princípio aí da economia processual deve ser levado em consideração. Tá certo? Gente, como o Maurício fez aí, se tiver uma pergunta que eu não vi, aí vocês me sinalizam aqui que eu não estou vendo o chat, estou vendo o rosto de vocês aqui, certo? Bom, legitimidade para agravar. Quem pode agravar? De uma forma bem objetiva, gente, quem perdeu alguma naquela decisão ali do processo, tá? Então, quem foi que teve aquele prejuízo, o Ministério Público ou também o terceiro interessado. Há uma divergência na doutrina em relação ao terceiro, se o terceiro tinha legitimidade ou não para interpor um agravo. Porque muita gente entende que ele não faz parte da relação processual, não é ator, não é réu e não é Ministério Público. Por que ele tem interesse para agravar? Eu coaduno do entendimento em que o terceiro deve sim ter o direito de agravar. Ah, Matheus, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro a possibilidade de um terceiro agravar. Suponhamos, gente, eu trouxe exemplo para vocês de um plano de saúde. Suponhamos que haja uma obrigação de fazer de um determinado processo. Esse exemplo eu criei para ficar bem claro na cabeça de vocês como um terceiro pode ser legitimado. Suponhamos que eu entre com a ação de obrigação de fazer. A obrigação de, no caso que eu trouxe lá de saúde, de que ocorra uma cirurgia de urgência no meu cliente. E na cirurgia, no processo, eu peça que a cirurgia seja realizada por um determinado cirurgião especialista naquela área. Então, vamos lá, cirurgião João da Silva. Então, excelência, deve ser deferida a liminar para que haja uma cirurgia de urgência, à vista que meu cliente pagou todos os boletos referentes ao seu plano de saúde e requer ainda que a cirurgia seja realizada pelo melhor médico de Guanambi, João da Silva, melhor cirurgião que existe em Guanambi. Gente, olha só, João da Silva, olha como eu criei esse exemplo para ficar bem claro. João da Silva não é parte do processo. O autor é meu, o réu é o plano de saúde. João da Silva vai ser o profissional que vai realizar a cirurgia. Suponhamos que o magistrado defira o meu pedido liminarmente e determine que a cirurgia seja feita por João da Silva. Olha que interessante. João da Silva é um terceiro
não faz parte da relação processual, e suponhamos que naquele dia João da Silva está realizando a cirurgia lá em São Paulo. Não teria como ele estar aqui, naquela determinação do magistrado. Então, vocês conseguem visualizar que João da Silva consegue e ele deve ter o direito de agravar dessa decisão, gente? Ficou claro? Então, João da Silva não é autor. João da Silva não é réu. João da Silva não é o Ministério Público. Por que, Matheus? Ele tem que ter a legitimidade para agravar. Então, eu defendo a tese de parte da doutrina, majoritária, inclusive, viu, gente? Que diz que o terceiro interessado pode sim e deve, que nesse exemplo que eu trouxe, João da Silva pode agravar dizendo, olha, essa decisão, ela não deve prevalecer ao meu respeito, porque eu estou em uma cirurgia no outro lado do país. Ok, gente? Então, visualizem que o terceiro interessado, na minha opinião, e na opinião da doutrina majoritária, o terceiro interessado pode sim agravar. E tem legitimidade para tanto. Ok? Bom, agora já finalizando a nossa aula, prazo para gravar, gente, 15 dias, tá? 15 dias úteis, então, excluindo final de semana esse feriado, tá? E efeitos do agravo de instrumento. Vocês já conhecem que existe o duplo efeito, né? O efeito devolutivo e o efeito... O que o Vitória está falando ali? O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Gente, o agravo de instrumento, via de regra, tá? Via de regra, ele só vai ter efeito devolutivo. Por que efeito devolutivo? Porque ele devolve para o tribunal reformar aquela decisão ou não, tá? Então, quem vai decidir vai ser o tribunal. Eu já falei aqui o efeito devolutivo, a nomenclatura, foi nessa turma que eu falei? Foi, menina? Nessa turma que eu falei? Foi, Carla? Foi, Mauri? Foi? Eu não tô lembrando, não. Você sabe, Mauri, por que esse nome é efeito devolutivo? Catherine falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que Catherine falou aqui. Onde foi que eu falei isso? Depois eu falei em alguma turma. O ar do surgimento eu não sei não, professor. Mas devolutivo é Foi aqui sim. Ele falou aqui sim. Foi aqui, não foi nada? Então não vou falar de novo, né? Então, Mas simplificando, o conceito é porque devolve para o tribunal a de quem? Isso. Mas por que essa expressão surgiu aonde? Devolutivo. Não lembro não, só sei que falou. Então fala aí, Nário, já que eu falei aqui, o Nário ou Kathleen, explique aí para a turma, onde surgiu esse termo devolutivo? Eu também não lembro não, só sei que foi aqui que você falou. Fala se vocês não lembram, então adianta que eu vou falar. Explica aí, né? Rei, pronto. Diego já falou aqui, o do rei. Hã? Não, Diego já falou aqui, já estou satisfeito, do rei. Então vamos lá. Então vamos seguir aqui, viu, gente? Vamos seguir. Bom, então o efeito do agravo do instrumento vai ser, via de regra, o devolutivo. O efeito suspensivo, gente, excepcionalmente ele pode existir, tá? Então, em alguma ocasião, pode ter o duplo efeito, o devolutivo e o suspensivo. Quando vai ocorrer suspensivo? Quando o agravante conseguir comprovar naquele agravo que pode ter um dano irreparável caso não haja suspensão daquele efeito, tá? Mateus, me dá um exemplo de um agravo que ele pode ter um efeito suspensivo. Trago de novo exemplo de saúde, processo de obrigação de fazer, porque fica claro na cabeça de vocês, quando vocês visualizam ali a possibilidade de morte, o risco de morte, aí vocês conseguem ver de uma forma latente ali que o efeito pode ser aplicado. Então, suponhamos que outro processo de saúde, tá, envolvendo uma obrigatoriedade de uma pessoa fazer uma cirurgia de urgência
sob pena de morrer, caso ele não faça. Gente, imagina então que uma pessoa está no leito de um hospital, precisando, naquele curto espaço de tempo, uma cirurgia de emergência, tá? Então, alguém que sofreu um acidente, precisa fazer uma cirurgia na cabeça, e a cirurgia não pode demorar. Ora, caso o juiz indefira uma liminar dessa, gente, caso o juiz indefira, diga que aquele procedimento não deve ser realizado, poderá ter um agravo de instrumento com efeito suspensivo, para suspender o efeito que aquele magistrado trouxe na sua decisão, possibilitando, portanto, que o tribunal reforme, suspenda a decisão do magistrado, suspenda, ou seja, e determine que haja imediatamente aquela cirurgia, tá? Então, assim vocês conseguem visualizar que pode sim ter efeito suspensivo no agravo, mas vai ser excepcionalmente, tá? A regra será efeito devolutivo e suspensivo excepcionalmente, mas pode ocorrer e eu preciso deixar vocês cientes disso, tá? Bom, preparo O... o chat. Coloquei No chat. a resposta aí. Danúbio. O rei delegava decisões para terceiros e quando ele não gostava da decisão, ele era devolvida para ele. Exatamente, mano. Exatamente. Então, daí que surgiu a expressão efeito devolutivo. Então, quando a decisão não agradava o rei, ele mandava, devolve aqui para mim que eu vou decidir. Beleza, gente? Daí vem o nome efeito devolutivo. Porque tem gente que não entende, como que é efeito devolutivo? Se o tribunal nem conhecia o processo ainda, vai conhecer o processo agora. Por que devolutivo? Ninguém está devolvendo nada para ele. Mas isso é resquício da origem do termo, tá? Foi lá atrás. Bom, preparo no agravo do instrumento. Deve, em via de regra também, deve haver recolhimento de custas e de despesas para que se processe o agravo do instrumento e seja julgado pelo tribunal. Porque o tribunal precisa se manter e está no próprio CPC que existe preparo, ou seja, deve haver pagamento para que aquele recurso seja conhecido. Senão, o recurso vai ser deserto. Aquele recurso sem preparo é um recurso deserto. Tá certo, gente? Então, no agravo do instrumento, existe o preparo. Tá certo, gente? Professor, mas eu não vejo, talvez, os processos que você visualize, pode ter gratuidade de justiça, tá? Então, caso a parte seja beneficiado da assistência gratuita, ele não precisará, obviamente, gente, recolher o preparo, tá certo? Mas, via de regra, o recurso de agravo deverá ter o preparo. Deverá ser pago aí as custas e as despesas do recurso, tá certo? Bom, com isso eu acabo a aula de hoje, tá? Trazendo um exemplo de um agravo de instrumento. E acho que travou aqui a minha tela. Vocês estão aí, gente? Fala aí alguma coisa. Tá travado aqui. Travou. Tá tudo Travou. branco. Ficou branco, não foi? Para mim também aqui. Mas eu queria mostrar para vocês agora seria só um modelo de uma peça, tá? De um agravo. Agora destravou. Destravou aí para vocês? Posta no Moodle, se não conseguir abrir. Aqui não. Ainda não travado. Pronto. Então, para mim, agora destravou. Mas aí eu vou mandar para vocês, tá? Não só a peça em si, mas a aula toda de hoje. E agora eu vou abrir a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, crítica, Professor, no sugestão. Moodle, tá? Sim, Nara. Mudo. E vou postar também no grupo aqui também, do WhatsApp. Agora abriu. Abriu? Abriu, agora Pronto, esse apareceu. aqui é um modelo de um agravo, tá? Para que vocês também não saiam da aula sem visualizarem o agravo propriamente dito. Então, aqui foi um agravo. Lembrando que nessa peça existe uma primeira petição, que a gente chama de petição de interposição de recurso, tá? Que é a primeira peça, dizendo que
Você está manejando esse recurso, ó. E depois as razões do agravo, propriamente dito, ó. Razões do recurso. Então, essa peça aqui, gente, ó, a gente chama de petição de interposição, tá? É quando você interpõe o recurso, você apresenta esse recurso, ó, para o presidente do tribunal, tá? Então, excelentíssimo doutor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia. Por quê, gente? Porque eu falei para vocês que a gente direciona para o juízo a de quem? E não o juízo a qual, como acontecia lá, por exemplo, com os embargos, tá? Então, aqui, aí se direciona para o presidente, porque é o presidente que manda distribuir o agravo para ver quem será o relator, tá certo? Então, a gente peticiona ao presidente do tribunal, ok? Então, presidente do tribunal passa para o relator, ok? E esse vai ser, pelo relator, observado aí o juízo de admissibilidade. Ou seja, se aquele recurso é tempestivo, se aquele recurso tem o seu devido preparo, e se ele pode ser processado e julgado por aquele tribunal, ok? Aqui são as razões do recurso. Então, aqui é uma petição simples, tá? A petição de interposição é bem simples. Então, fulano de tal, tendo em vista uma decisão do meritíssimo senhor juiz de direito da comarca de Guanambi, no processo que envolve o face do município de Guanambi, vem interpor agravo de instrumento no procedimento dos artigos 1015 a 1020 CPC, em conformidade com as inclusas razões. Para tanto, olha aqui, gente, junta a cópia de todo o processo de primeiro grau, petição inicial, procuração, documentos pessoais, ou seja, aqui ele quis pecar por excesso, ó. Juntou cópia logo de tudo. Eu prefiro separar e mandar a cópia só daquilo que é obrigatório e o que eu quero juntar, tá? Mas se você quiser fazer com receio de esquecer de algum documento, como é muito simples, é só você copiar, baixar o processo, aí tem gente que faz assim, tá? Então, os dois estão certos, nenhum dos dois está errado. Mas se você copiar todo o processo, pode dar a entender ou que você não tinha tempo, ou que você aí fez de uma forma desorganizada, tá? Então, se você puder separar peça por peça, fica melhor. Coloca um arquivo só, tá? E junta lá com o agravo. Então, observa ademais que o agravado deve ser intimado na pessoa da procuradora, ou seja, aqui a gente já diz onde está o endereço da agravada, da advogada agravada, e onde ela pode ser intimada, tá? Bom, e aqui, então, é a petição de interposição do recurso, tá? E aqui é o recurso em si, tá, gente? São razões do recurso, o recurso em si são as razões do recurso, e aqui a gente explica, como eu falei para vocês, a exigência do CPC, né? Tem que dizer dos fatos e do direito, tá? Então, dos fatos e do direito, aqui você vai dizer o que aconteceu. Em tanto, dezembro do ano tal, o agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer, acumulada com pedido de com preceito combinatório em face do município de Guanambi, asseverando, em síntese, que é portador de uma doença auditiva, etc, etc. Então, aqui a gente narra o fato, o que aconteceu, tá? Aqui a gente já diz que o juízo recebido exordial, o doutor magistrado, no primeiro grau, determinou a emenda do exordial, que descobriu que ia fazenda, do Estado da Bahia, inconformada, que a gente agravou com a decisão. Em juízo de retratação, o juiz determinou que o município de Guanambi fornecesse no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500. E aqui a gente traz todo o enredo que aconteceu ali, aquela decisão, tá certo? E fala da decisão do magistrado. Em resumo, esses são os fatos. Da liminar. Aqui a gente pede a liminar, tá?
no agravo do instrumento pode sim ter um liminar, ok, gente? Então, a gente diz aqui o perigo na demora, fumaça do bom direito, para que haja aí uma determinação já do relator e aqui do mérito, que a gente vai efetivamente pedir nesse processo, tá? Qual que é a discussão aqui, qual que é a celeuma do agravo. Vou mandar para você, para vocês analisarem com calma, certo? E aqui, só o final, para vocês visualizarem como é o pedido. Ante o exposto, requer-se o provimento do presente recurso para o fim de reformar. Esse cara aqui a gente pediu a reforma, ó. Reformar a respeitável decisão do juízo de primeiro grau, determinando em antecipação de tutela ao município de Guanabi que forneça no prazo de 20 dias a recorrente aparelho auditivo, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Tá certo? Então, gente, esse é o agravo de instrumento. Então, vocês viram que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Uma peça processual que vocês têm plena capacidade de fazer. Eu tenho certeza que farão excelentes agravos de instrumento, tá? Então, em resumo da ópera, agravo de instrumento, aquele recurso cabível contra uma decisão interlocutória, tá? Existe um rol taxativo no CPC, mas a gente já tem a possibilidade, conforme o entendimento do SPJ, de uma taxatividade mitigada, possibilitando, então, interposição do agravo de instrumento em outras hipóteses não previstas no CPC. A gente viu que esse agravo deve ser protocolado no juízo A de quem, e não no juízo que proferiu a decisão, e a gente viu que precisa de documentos indispensáveis para a propositura desse agravo. Qual seja a petição inicial, procuração dos advogados, decisão agravada e a certidão de que houve a publicação daquela decisão. Esse processo, esse recurso, ele vai ser processado no tribunal e o tribunal vai dar a oportunidade de você juntar algum documento que você esqueceu indispensável. Para os documentos dispensáveis, você não vai ser intimado, portanto, não deve esquecer de juntar com o seu agravo. Esse agravo vai ser, a outra parte vai ser intimada para, no mesmo prazo que você tem de agravar, 15 dias, ele querendo contrarrazoar esse agravo, tá certo? Então, processado esse agravo, será julgado pelo tribunal respectivo. Eu acho que fiz o resumo aqui em 2 minutos. Beleza, gente? Ô, professor, Diga, Nádia. eu não entendi bem como se dá a interposição. O advogado, ele necessita ir pessoalmente ao fórum da comarca para fazer essa interposição, ou ela pode ser feita de forma online através de sistemas como o PJE? Hoje já pode ser de forma online, tá? Eu dei exemplo para você lá, a questão do fax, quando se trata de um processo físico. Algumas comarcas, por exemplo, não têm esse recurso. Tem comarcas que não tem nem internet. Posso ter ideia? A Bahia é muito grande e existem municípios, né, que não tem nem internet. E nesses municípios, obviamente, a gente não está falando de municípios como Guanabi, Vitória da Conquista, mas sim aqueles municípios que sequer têm energia, tá? Que oscila muito a energia, quem dirá a internet. Então, Nário, no caso remoto de um processo físico que não tem a possibilidade de o advogado, naquele instante, viajar para protocolar, o que ele pode fazer? Pode enviar um fax, pode enviar até um fax para o tribunal. Então, liga no tribunal, vê lá qual o telefone do tribunal, liga para o tribunal, olha, tribunal, liga para o protocolo, setor de protocolo. Eu estou dizendo isso que eu já fiz na prática, viu? Eu estava uma vez no interior, precisava protocolar um agravo e não tinha a época ainda de internet. Coisa de 10 anos atrás. Então, não tinha processo eletrônico. Internet tinha, mas não tinha processo eletrônico. Então, liga-se para o tribunal, para o setor de distribuição e protocolo, e fala, olha, sou um advogado aqui do interior, São Judas Tadeu, e eu preciso protocolar um agravo de uma decisão de um magistrado daqui.
mas eu não tenho como ir agora, etc, etc. E é uma coisa urgente. Aí o tribunal vai falar, olha, doutor, envia um fax para o número tal. Se conseguir alguma internet, envia um e-mail para aqui, para a distribuição. Mas em 5 dias, nada. Em 5 dias você tem que levar o original. Mas, se ele se tratar de uma comarca maior, uma comarca que já tenha o sistema eletrônico, você vai fazer tudo isso do seu escritório. Sem sair do seu escritório ou da sua casa. A diferença é que você vai clicar, e não em processo de distribuição no primeiro grau, você vai clicar no segundo grau e vai clicar na opção lá, interpor agravo de instrumento. Certo? Certo, no caso aí, do exemplo que você acabou de dar, tem que levar o processo no prazo de 5 dias, o processo físico, original, lá no O tribunal, processo né? não. O processo não. O processo não. Do agravo. Do agravo. Você Isso. tira a cópia do processo, porque o tribunal vai precisar dos elementos para julgar, tá? Então, você tira a cópia do processo, devolve o processo para o magistrado, diz, olha, magistrado, vou agravar da sua decisão, tá bom? Toma o seu processo de volta, que eu vou lá para a capital, comer uma acarajé e protocolar esse agravo. Tá certo? Tá certo, obrigado. Hoje a gente já, até o interior que não tem internet, ele eventualmente tem correio, né? Então a gente acaba mandando para o sistema e através até correio. Então tem convênio, o correio já tem convênio com o tribunal. Você pode ir lá no correio, protocolar e a data que vai constar é quando você deu entrada nos correios, porque ele tem um convênio. Entendeu? Ok, gente? Eu acho que eu tirei as dúvidas Tem uma principais pergunta aqui da Kelly e uma minha aí, professora, no chat. no chat. Vamos ver. Por que vocês não falam assim como você fez agora? Porque às vezes você já está falando e a gente não quer interromper. Ah, tá. Então vamos pela ordem. Kelly, professor, Para não esse esquecer. valor. Ah, verdade, verdade. Professor, esse valor, quanto seria e como é definido? Kelly, o próprio Tribunal de Justiça, ele publica uma tabela chamada tabela de custas de emolumento, tá? Essa tabela, ela é atualizada anualmente e lá vai ter valor de agravo do instrumento, valor de citação do oficial de justiça, valor, então o valor dos recursos, de uma forma geral, tá? Que vai depender também, valor de custos processuais também, que vai depender do valor da causa. Então, a tabela que vai dizer para você qual é o valor do agravo, tá certo? Essa tabela é muito simples, basta você clicar no TJBA, tabela de custos, e vai estar lá disciplinando. Agora, outra pergunta agora de Danúbia. Se o juiz se retratar, será devolvido o valor das custas? Boa pergunta. Boa pergunta, viu, Danúbia? Eu penso que não. Por que eu penso que não? Você, de alguma forma, já movimentou a máquina judiciária, tá? Mas aquela parte que perdeu o processo, ele pode, eventualmente, ressarcir quem pagou as custas, tá certo? Então, suponhamos que se você precisou agravar, o juiz se retrata, você gastou com agravo, tá? Você gastou com agravo. Você pode, por exemplo, demonstrar no processo que houve essa despesa do agravo para que na sentença do magistrado, quem perdeu pague essas custas, certo? Ok, gente? Mais alguém? Luana, professor, com relação às custas, se for deferida a gratuidade no início do processo, mesmo assim, para antepor o agravo, é necessário pagar a custa? Não, Lua. A gratuidade, inclusive, ela pode ser requerida a qualquer tempo, tá? Até porque uma pessoa pode ficar, de nada no mundo, a pessoa pode ficar pobre, por termos legais, durante um processo, por exemplo, tá? Então, a pessoa pode vir à falência, etc, etc. Então, se já iniciou com a gratuidade, ótimo. Aí você não vai pagar nem custa e nem eventuais recursos, porque você já tem o benefício da gratuidade. Mas pode acontecer o contrário, você
ao dar entrada no processo, você tinha condições, tá? Vamos supor aí, por exemplo, uma pessoa que era funcionário público. Então, sei lá, um promotor de justiça vai dar entrada no processo. Obviamente, ele não vai ter deferido a gratuidade de justiça. Mas aí, ele inicia esse processo, no meio do processo, ele, por exemplo, perde o cargo público, tá? E aí passa a ser desempregado. Passa a ficar desempregado, sem condições de custear o processo. Ele pode pleitear a gratuidade no meio do processo. Você pode pleitear a qualquer tempo. Então, a recíproca é verdadeira. Aquele que começou pagando custos pode também terminar não pagando. Tá certo? Aí, no caso, Zé professor, a Carlos. gente, a gente Oi. já envia também a cópia do despacho do juiz que deferiu a gratuidade de justiça? Sim, sim. A gente comprova através dos autos que você. E pleiteia lá também, viu, Danúbia? E Pleiteia também também no informa nos agravo. autos e tudo mais, né? Isso, fala, a parte já é beneficiada da gratuidade, desde o primeiro grau, mas reitera o pedido de gratuidade no tribunal, certo? Beleza. Zé Carlos, 100% das unidades judiciárias da Bahia já estão com PJE, processo da esfera civil, e já estão iniciando para implantar sistema nas varas criminais. Beleza, Zé Carlos, aí, ótima informação. 100% já, tá vendo, gente? Então, eu desconhecia isso, que todas as unidades judiciárias já tinham PJE, não sabia. Eu pensei até dei um exemplo de um interior que não tinha internet e tal, mas Zé Carlos já me corrigiu aqui, dizendo que todas já têm PJE. Ótimo, ótima notícia. Até aquelas que não têm internet na cidade, tem PJE também, Zé? Fala aí. Verdade, Zé. Entendi, Fala, obrigado, professor. valeu. E aí, Zé? Todas Mas já isso, tem? todas. O Tribunal de Justiça tem um órgão chamado Unijude, que é responsável Sim. pela digitalização dos processos. Então, a Unijude já digitalizou todos os processos das varas cíveis e já fez a migração dos processos. Engraçado Eu que eu tenho acredito. processo meu que está até hoje, viu? Tem processo meu Oi? de Salvador. Eu tenho processo de Salvador, que é processo físico e que ainda não está digitalizado. Então, eu posso te falar com conhecimento de causa prática que nem todos os processos estão digitalizados. Pode ser que todas as varas já tenham a uniformização, né? Já tenham a tecnologia. Mas nem todos os processos estão eletrônicos. Eu tenho processos físicos ainda. Eu tenho mais de 10 processos físicos ainda. Entendeu? Processo físico do cível? Físico no CIVA. Se você quiser o número e puder digitalizar, eu lhe agradeço. Deus me livre, eu não trabalho no Unijude, não. Pois é, tenho processos Mas eles informaram no físicos. site, que Está já lá para implantou tá lá para ser partes. digitalizado há 3 anos, mas até hoje não foi. Entendeu? Mas é isso aí, gente. Entendi. Mas é Inclusive, tem bom um, saber. tem um colega nosso aí, um colega nosso de sala, ele é do semestre anterior. Ele trabalhou no Unijude, na digitalização. Sim. Mas o Mas lá em tribunal está Salvador já não importando é. marcas. Mas em Salvador era outro órgão, né? Nem o Injúria, é outro órgão. Como é o nome do órgão que digitaliza lá? Eu esqueci, mas não é esse nome não. Isso vai de cada comarca, segundo O falou aqui. órgão que Isso vai de... digitaliza é o Unijude. Pois é, lá em Salvador, o que está com o meu processo não tem nada a ver com o Unijude, não, viu? É um terceirizado, eles terceirizaram. Foi uma empresa terceirizada. Inclusive, teve muita queixa de alguns advogados que essa empresa não sabia digitalizar e mudava a ordem do processo, mudava as folhas e tal. E aí, muitos advogados protocolaram, até no CNJ, dizendo que o TJBA fez um convênio com a empresa que não tem nada a ver com a justiça e essa empresa estaria embaralhando os processos. Na comarca aqui de Caeté, veio umas 5 pessoas de Salvador para fazer digitalização, fora o processo que foram enviados para lá. Hoje é terceirizado, aí tá vendo? O segundo falou que hoje é terceirizado. Pois é.
O meu está terceirizado, segundo. Uma empresa lá que só Jesus na casa, não é nada desse Unijude, não. Não é serviço da justiça, não. O tribunal firmou um convênio com a empresa e a empresa que estava fazendo essa escaneamento aí do processo. Eles contrataram uma empresa particular para digitalizar, isso mesmo. Tá vendo? Meu ônibus já está saindo. Esse da lei, viu? Gente, foi um prazer revê-los. Acho que ela foi muito interessante, porque agravo é um tema interessante. Desculpem pela leitura do dispositivo, porque é uma aula que não dá para a gente fazer sem o CPC, né? Já que tem muita coisa aqui disciplinada pelo próprio CPC, inclusive o rol taxativo, que eu já falei que não é tão taxativo assim, né? Que essa taxatividade é o quê, Nário? A taxatividade é o quê? Muito bem. Mentira, já li seu lado. Precisa nem ligar o microfone. Mentira. Ah, Maria Gabriela apareceu aqui. Oi, Maria Gabriela. Deu para entender tudo direitinho? Pronto. Então, o que tinha de interessante e de importante para vocês de agravo eu trouxe. Tá certo? Eu acredito que vocês vão conseguir fazer, quando vocês precisarem fazer essa peça, vão conseguir fazer de boa. Tá? Beleza, Jerry? Boa noite, meu irmão. Gente, até semana que vem, se Deus quiser. E quem está comigo aí no Saju, até o Saju, tá certo? Beleza, Kelly? Já diminui a ansiedade? Kelly ficou até agora, beleza. Vou parar de gravar aqui, para a gente ficar mais à vontade. E Fernanda já